dia, pessoal. Estamos em mais um chat especial aqui, diretamente do escritório do Roxo, cobrindo as férias do nosso amigo Eduardo Collor. Para quem não estava ontem aqui, meu nome é Ronaldo, meu apelido é TG, o pessoal me chama pelo TG, fica mais fácil de escrever nas perguntas. Nós estamos fazendo uma programação especial até quarta-feira que vem sobre análise técnica. Ontem eu me apresentei, mas eu vou falar de novo. Eu trabalho com análise técnica, eu trabalho mais operando opções, fazendo análise técnica do ativo objeto. Conheço o Roxo há muito tempo, acompanho o Roxo, as palestras do Roxo há alguns anos, estou no mercado desde 2005, sou engenheiro. Só repetindo para quem não estava ontem assistindo a gente, e o Roxo me convidou para ajudá-lo nessa semana de férias do Collor. Ontem a gente já fez uma análise inicial de alguns papéis, dos principais papéis do Bovespa. Falamos sobre o futuro nesse momento com 1% de alta, o que sugere pelo menos uma expectativa positiva para essa primeira hora. E podem mandar as perguntas e a gente vai respondendo aí de acordo com o movimento do dia. Márcio diz bom dia, César diz bom dia, Ricardo do Rio de Janeiro diz bom dia, Passarela diz bom dia pessoal. Então vamos já abrir aqui um grafiquinho do índice futuro para a gente já começar. Passarela, qual o gap de abertura do índice futuro? Por enquanto normal, né? Eu acho interessante a perspectiva positiva, mas pode ser apenas uma correção da queda de ontem, né? Do exagero da queda, entre aspas, aí. Sempre que nós temos uma movimentação excessiva de um lado, as duas possibilidades são continuar-se a direção dessa movimentação ou ter uma correção dessa movimentação, seja ela para cima ou para baixo. Como ontem teve uma movimentação para baixo acentuada, é natural que hoje exista uma pequena correção para cima, mas não muda nada em definição do mercado, não muda, pelo menos até agora, não muda nada o sentimento, e num prazo um pouco, no curto prazo, continua naquela leve tendência de alta que eu comentei ontem, desculpe, e no curtíssimo prazo ainda pairam dúvidas em relação à economia mundial, etc., que deixa o pessoal um pouquinho mais com aversão ao risco, que nem se diz na Globo News, estão aversos ao risco, mas a abertura tem uma expectativa positiva, pelo menos para essa primeira hora de pregão, em relação ao índice, aos índices aí prévios. Espera aí, deixa eu mostrar aqui o gráfico que eu não estou mostrando. Vamos para a tela tirar minha cara feia daqui. Ver se o gráfico tá legal aí, pessoal. Se tá dando para ver direito. Deixa eu dar um zoom aqui no gráfico. Pronto. Esse é o canal de alta que eu falei, uma leve alta. Não vejo, por enquanto, não tem nenhuma sinalização que vá sair disso. Acho que a expectativa só muda com a perda desses 56, 160, 56, deixa eu ver quanto que é a mínima aqui, 56,155 para o mini índice. Eu não tô cabeludo não, cara, eu tô despenteado, é diferente. Tava ventando aqui em São Paulo. E lá na foto, eu não sei qual é a foto do auditório. Deve ser do Collor, provavelmente. E ele é mais forte do que eu também. Eu sou mais magro, mais cabeludo. Tem que aproveitar por enquanto, né? Depois a gente... Mas é isso. A expectativa só muda da indefinição com a perda dos 56,155 aqui, ou com a superação da máxima aqui em 60.500.
para sair dessa situação de indefinição, muito provavelmente vai ficar num prazo médio aí dentro desse canal que eu desenhei aqui, que vocês estão vendo. E se quiser dá até para exagerar essa linha um pouco para cá. Vamos dar uma... Como vocês podem ver aqui, realmente é um suporte de resistência só com a perda dessa linha dos 56.500 ou com a superação dos 60.500. Então, aquele lá é o Collor. O calvo é o Collor, que é o rapaz que está de férias. E nós estamos aqui, eu sou o TG, nós estamos aqui cobrindo as férias do Collor até quarta-feira que vem. Como eu disse, desde ontem, o Roxo fez um programa especial na quarta-feira, eu fiz ontem e vamos ficar junto até quarta-feira que vem. Em vez de comentar da careca do Collor, vamos comentar sobre alguns principais ativos. Ontem nós tivemos um dia de forte movimentação negativa. Os principais papéis aí, ontem eu cheguei em casa de noite, dei uma olhada nos papéis, vi o setor de construção caindo bastante, algumas small caps caindo bastante devido à liquidez, né? Quando todo mundo quer passar pela porta, a porta fica pequena, mas nada que tenha mudado a tendência prévia dos papéis. Eu vou dar uma rápida comentada em Petro e Vale, que são os principais aí. Depois, se vocês quiserem pedir mais algum papel, a gente está aí à disposição. Podem enviar suas dúvidas, perguntas, pode perguntar qualquer coisa. Ontem eu fiz um chat um pouco mais simplificado em relação a indicadores, figurinhas. Eu falei que eu tenho uma análise um pouco mais simplificada, sobre uma visão um pouco mais simplificada de análise técnica, que eu vejo mais suporte e resistência. A linha de tendência para mim é mais um aviso de que uma tendência pode estar mudando ou não. Então, e como eu trabalho mais com opções, eu não preciso ficar muito acertando o fiofó da mosca direto, eu não preciso de um número perfeito, tal. Eu preciso trabalhar com regiões de reversão, regiões de cansaço de tendência, regiões. Então, para mim é um pouquinho mais simples do que alguns day traders ou coisas do gênero, mas respeito quem faz, entendo quem faça. Só acho que tem que ser respeitado o seu prazo e usar as ferramentas de acordo com o seu prazo, de acordo com as tendências do mercado. Se a tendência é de alta, compra. Se a tendência é de lado, trava com opções, ou faz hedge com alguma outra, faz long short, ou faz alguma operação que ganha com o mercado de lado. Isso se a tendência é de queda, aluguel e venda, ou trava de baixa com opções, ou lançamento coberto, ou o que você se sentir mais à vontade fazendo. A Petro ontem teve uma movimentação, como todo o mercado, bem negativa, mas como nós comentamos ontem, a perda desse candle aqui em 21,30 e consequentemente a aproximação dessa resistência, por enquanto não muda nada, só a perda dos 21 que voltaria para este canal, para essa congestão, seria negativa, e a superação dos 22,94 seria positiva para o papel. Como o mercado hoje está aparentemente com uma leve alta, como eu disse, essa leve alta aparentemente também não vai mudar essa indefinição de curto prazo. Só mudamos a tendência, só temos alguma expectativa com a perda dos 21 ou com a superação dos 22,94, 23. Outra coisa que eu gostaria de... Vou colocar aqui. A queda de ontem foi com um volume um pouquinho acima do normal, assim, se a gente notar. Deixa eu colocar, acho que essa corzinha tá boa. Vamos ver. Aqui, ó. Se formos notar, tivemos 3 dias de alta aqui embaixo. Tá dando para ver aí, pessoal? Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Aqui nós tivemos 3 dias de alta com volume normal, na média, e ontem nós tivemos uma queda com volume um pouco acima do normal, assim como os outros dias de queda na Petro.
o que indica a indefinição do mercado. Eu gosto de trabalhar com volume também, como confirmador ou como não confirmador de uma situação. E aqui confirma a indefinição da Petro no mercado, vistos os 3 candles aqui mesmo na subida são candles em definição, as quedas são fortes. A Petro já deu uma esticada anterior aqui a partir do final de outubro também, então estaria corrigindo dentro de uma tendência de alta no diário, congestionando, enquanto não superar os extremos aqui, os limites, não temos nenhuma operação a fazer, a não ser estarmos travados ou lançados em opções ou fazendo algum tipo de trava. O Passarela está avisando que a Europa está positivando, que já vimos isso no índice futuro, que o pessoal está de bom humor hoje e pode estar corrigindo das quedas de ontem, como eu comentei. Então, se eu fosse brincar, Passarela, eu diria assim: Europa é a ação do quê? Mas vamos para a próxima, vamos dar uma olhada em Vale para abertura. A Vale, assim como a Petro, também teve um movimento bastante negativo ontem, com volume alto, mas nada que mude a tendência de curto prazo dela, continua igual. O Oraldo, nos passe um pouco da sua experiência de operação, como você identifica oportunidades, definição de stop, estratégia. Passo. Eu trabalho principalmente com opções por vários motivos. O capital que eu tenho não é tão grande assim, e como eu viajo muito, eu tento fazer compra de opção a seco. Quando existe um rompimento, eu compro a aceleração desse rompimento ao invés de comprar ação. Quando existe uma congestão, eu tento fazer algum lançamento coberto, e em algumas situações eu faço operações de taxa também, em algum suporte importante, ou quando a taxa me parece interessante e eu não quero pensar muito, porque eu vou estar viajando de preguiça, eu não estaria acompanhando o mercado nos próximos dias. Eu gosto bastante de fazer taxa. Eu trabalho mais com opções porque eu fiquei mais confortável trabalhando com opções do que com ação, pelo capital envolvido ser menor, mesmo que perdas sejam maiores ou percentualmente maiores, o capital envolvido é menor, então eu não tenho grandes problemas com opção. Eu simplesmente acho, por exemplo, para você alugar e vender uma ação é um pouco mais burocrático, um pouco mais complicado do que você fazer uma trava, ou fazer um lançamento coberto, ou fazer enfim. Eu acho que operacionalmente é mais fácil, os volumes envolvidos de dinheiro são menores, então eu prefiro, me dei bem, achei melhor com as opções. O Baby está pedindo para a gente analisar BBAS3, Banco do Brasil. O setor de bancos está bem complicado, porque por causa dessa crise, essa história de crise, todo mundo falando crise, e os bancos são diretamente afetados por isso. Então eles sofrem mais nessa indefinição do mercado, mas vamos dar aquela olhada de longo prazo que eu gosto. Tivemos uma queda no setor de bancos do final do ano passado até o meio desse ano, em agosto. Fizemos um enorme candle aqui embaixo, fora das bandas de Bollinger. Esse candle aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Acho que tá bom, né? Vocês estão vendo esse candle, indicou uma reversão. Eu vou mudar essa banda de Bollinger aqui, que não me... Beleza. Até 22, é isso aí mesmo. Aqui eu andei mexendo em umas bandas de Bollinger ontem, estava com um valor de 10, então eu apanhei um pouco ontem. Mas enfim, fez um candle de reversão fora da banda de Bollinger, indicou a reversão da tendência de queda prévia. Fez um candle fora da banda de Bollinger aqui também, indicando uma reversão para queda. Caiu, encontrou a banda de baixo. Não tivemos nenhum sinal claro de reversão, mas tivemos uma subidinha, ou seja, desde agosto,
o Banco do Brasil está contido numa congestão com essa resistência aqui em cima, em 28,40, e um fundo, os dois, topo principal e fundo principal. Deixa eu peguei aqui, não. Aqui 20,57 e 20,48, com resistências e suportes intermediários em 26,16 e 22,90. Bonitinho aqui. 22,90 no curto prazo, congestionado entre esses valores depois de uma queda. Assim como todo o mercado, a BBS está indefinida. No curtíssimo prazo, para quem opera swing ou alguma coisa do gênero, temos esse fundo aqui que poderia servir para um stop, 24,20, 24,19, e só mudaria essa indefinição com a superação dos 26,16. Então temos suportes intermediários 24,19 e 22,90, suporte principal em 20,57, resistência intermediária em 26,16, 26,20, né? Aqui também temos um topinho, e a superação de 28,40, 28,40, teremos uma indicação positiva para o Banco do Brasil. Eu não sei se eu cheguei a falar das outras, mas podemos falar. Como eu acompanho muito opções, as principais papéis que eu acompanho, Petro, Vale, BVMF e OGX. É lógico que Petro e Vale é muito mais fácil, muito mais líquido, você precisa ter liquidez para trabalhar com opções, então eu gosto de trabalhar nas opções mais líquidas. A liquidez de opções no Brasil ainda é muito empossada, né? Não tem tanto dinheiro nisso. Os Minas nos Estados Unidos tem mais liquidez de put do que no Brasil tem liquidez dessas calls que a gente chama put call, opção de compra, opção de venda. E como a liquidez no Brasil é empossada, temos poucas. Existe um movimento para tentar dar liquidez para as outras opções. Tem algumas opções que já têm informação de mercado, mas ainda o spread cobrado e a liquidez não é tão grande assim, tão confortável. Se bem que para a gente que opera pequeno, por enquanto não somos grandes fundos nem nada do gênero, é relativamente tranquilo, cada corretora tem a sua garantia. Vamos analisar mais algumas. Quem tiver pergunta vai mandando, pessoal. Aproveita que o mercado não abriu, porque depois que o mercado abrir as coisas mudam. Eu vou dar uma olhada em OGX aqui também, que mas normalmente é parecido com anda junto com a Petro. Ontem eu comentei Gafisa, Ailton, e pelo menos no meu comentário, como eu disse, eu vou dar uma olhada em OGX rapidinho. OGX, assim como a Petro, está numa leve tendência de alta no diário, depois de uma longa tendência de baixa. Uma longa tendência de baixa desde do final do ano passado, começo desse ano, assim como as outras ações fizeram fundo em agosto, e agora tenta reverter essa tendência, já tendo um pivô de alta no diário, após romper o canal, romper a resistência aqui. Eu ainda sou novato aqui no Shark, mas a gente vai. Após romper o topo principal em 12,88, ela andou até 15 e congestionou, fazendo uma espécie de triângulo aqui, e num prazo mais curto continua congestionada. Como comentei ontem, só a superação desse candle aqui em deixa eu ver, 14,70 e desse aqui em 14,90 nos daria uma expectativa positiva para esse papel. A perda de 13,45, 13,50
daria uma expectativa negativa para o papel da GX. O Ailton pediu para a gente olhar a Gafisa, ontem a gente olhou. Mas vamos ver de novo se vocês olharem no chat de ontem, a gente comentou Gafisa, que abriu com gaps para baixo e que teria a possibilidade ou de fechar o gap ou de acentuar a queda. A opção escolhida pela Gafisa foi acentuar a queda. Então, para quem está vendido nesse papel, seria um bom sinal a busca do fundo. Qualquer candle de reversão aqui perto desse fundo poderia indicar uma entrada agressiva para swing, já que se encontra perto de um suporte. Se tivéssemos opções da Gafisa, começaríamos a pensar em fazer uma operação de taxa na Gafisa, mas no geral a condição do papel é ruim. Tentou reverter uma longa tendência de queda desde o começo do ano, desde o final do ano passado, ainda não conseguiu fazer um topo mais alto do que o anterior e vem fazendo topos e fundos mais baixos. Esse papel já é um papel para ter alugado e vendido desde pelo menos novembro do ano passado, dezembro do ano passado. Quem já o fez já está com um bom lucro. A gente operar a favor da tendência é muito interessante. É muito mais fácil. Como eu disse ontem, eu gosto de coisas fáceis, eu não sou chegado a grandes desafios, meus desafios são outros. Eu não gosto de ficar dando murro em ponta de faca. No caso da Gafisa, ela chegou a fazer algumas congestões ao longo do tempo, mas o rompimento dessas congestões eram sempre falsos quando eram para cima e verdadeiros quando eram para baixo, o que reforçam a tendência de baixa do papel. Para quem entrar em Gafisa aqui próximo de um suporte, recomendo deixar o stop bem curto, usar stop principalmente, começar e deixar o stop bem curto abaixo dos 4,90, 4,93 nesse caso, mas um pouco abaixo disso, para não ser surpreendido por mais uma perna de baixa do papel. A tendência só mudaria com a superação primeiro de 6,30 e depois de 6,78 aqui, 6,70, 6,78, traria uma expectativa mais positiva para o papel. Por enquanto, congestionado entre 6,78 e 4,93, o rompimento para alguns dos lados indicaria a direção a ser seguida. Deixa eu ver, eu falei ontem no after, numa atitude que pode ser vista como insana, entrei pesado nela. Não, eu acho que insano seria entrar sem ter um plano. Se você tem um plano de entrada e souber que se ela cair mais você vai ser estopado, não tem problema nenhum. Você fez uma aposta, sua aposta foi errada e stop. O que eu sugeriria, uma sugestão, se eu estivesse comprado nela, meu stop estaria um pouco abaixo de 4,90, 4,93 e mais alguns cálculos que eu faço de acordo com a minha conveniência, mas por um prazo, não sei qual é o prazo que você pensou. Se você entrou na compra nela, se entrou na venda, não sei se também seria tão um bom negócio assim, mas se você entrou na compra dela, para swing não temos uma entrada clara, não temos nenhuma indicação clara de entrada, mas segundo a minha teoria de entrar aos poucos, poderia ser uma entrada antecipada nessa região de fundo dos R$ 4,90, R$ 5,00, e ir comprando aos poucos, esperando uma reversão. Para quem opera mais no longo prazo, e esse é o fundo do ano, você estaria, por enquanto, comprando o fundo do ano. No curto prazo que você está citando, Ailton, eu talvez esperasse mais uma indicação de reversão. Ela não fez, pode ser que faça hoje um candle aí. Como existe um exagero da queda para baixo, poderíamos pensar em algum setup de guerrilha aí, não sei se você conhece setups de guerrilha, coisa, mas você entrou agressivo, eu diria. Não vou falar, acho que não tem errado e certo. Aqui foi uma entrada agressiva. Se caísse mais um pouco, fizesse um candle de reversão aqui próximo do fundo, seria mais uma entrada. E alvos parciais também
deu tanto que é o que você está esperando, venda metade e ajusta o estoque para a mínima de cada dia. Pode ser que pode ser que não tenha sido um trade tão ruim assim e não seja tão insano quanto você está falando. Mas no dia de hoje você já vai ter uma indicação do que pode acontecer. Temos um gap aberto aqui na Gafisa em 5,98. Então a expectativa é boa, você pode no mínimo esperar fechar, como tá esse provavelmente, se não houver o rompimento do fundo, esse aqui é um gap de medida, gap diária tende a ser fechado, então seria um bom lugar para o primeiro alvo de realização aí da sua compra, em torno dos R$ 6,00, 5,98, 5,95, enfim, não acho que foi tão absurdo. O importante é você ter o seu stop aqui abaixo de 4,90 para que a perda dessa região aceleraria esse movimento de queda prévia. O JB pediu para a gente dar uma olhada em MGLU. Eu imagino que seja Magazine Luiza, não tem o papel tão... Tem de que, Ailton? Estamos aí para isso. O Jabe pediu MGLU. Eu acho que é Magazine Luiza, eu ainda não... Minha cabeça ainda não decorou essas coisas ainda, mas vamos lá. Magazine Luiza é um papel um pouco mais... ainda novo. Eu vou colocar um volume nele para eu saber direito como que é a liquidez dele. Como vocês podem ver, o Shark é muito simples de mexer. Mesmo eu não sendo tão fluente nele, consigo mexer nas partes básicas, pelo menos com uma certa facilidade. Vamos lá, Magazine Luiza. Opa, ao contrário. Aqui. Num prazo mais longo, continua de lado, né? Num prazo mais longo, apesar de ter perdido os fundos aqui, ela fez um fundo em torno de 10,30. Vamos traçar aqui para o pessoal ver. Temos um fundo principal aqui, 10,30, 10,40, 10,60, o fundo principal. Temos alguns fundos intermediários aqui, trabalha próximo a um suporte, assim como a Gafisa, se tivesse opções do Magazine Luiza. É Magazine Luiza, eu estou falando Magazine Luiza, mas acho que é, né? Se tivesse opções, talvez estaríamos fazendo uma operação de taxa. De lado, completamente de lado, não tem muito o que fazer, mas agora, como está próximo de um suporte, poderia gerar uma compra agressiva. Se hoje tivermos um candle de reversão aqui próximo, pode estar gerando uma compra mais agressiva, ou se não, comprar metade no fechamento de hoje, no caso tem um candle de reversão, e compra metade na superação do candle de hoje numa estratégia de swing trade. Num prazo mais longo eu não vejo muito alternativa nesse papel, a não ser por aspectos fundamentalistas. A primeira sugestão seria qualquer compra entre 10,60 e 10,80, poderia estar gerando uma compra aqui, com a primeira realização em torno de 13,50. Entre 11 e 13 já tem uma congestão boa, dá para trabalhar essa congestão, mas é sempre mais complicado trabalhar papéis de lado. A expectativa só muda com a superação desses outros patamares aqui, em torno de... Então, a primeira superação de 13,50, depois 14,70, 15,20, que praticamente eu considero como se fosse a mesma, porque só temos as caudas dos candles aqui, só temos algumas poucas negociações. Então essa faixa de 14,70, 15, acima de 15, traria uma expectativa positiva no papel de buscar as próximas resistências, mas por enquanto papel de lado, compra-se suporte, vende-se na resistência, não vejo muito o que fazer.
O Jab está falando que está no limite da BB inferior. Mas a banda segue o preço também, né, JB? Pode estar no limite da banda inferior, mas pode. Vamos colocar a banda de Bollinger aqui então, já que você citou. Bandas de Bollinger. Mudar a cor aqui para ficar mais bonitinho. Talvez dê para ver melhor aí. Período. É isso aqui que eu não fiz ontem, que eu me confundi. Já está no terceiro dia, né? Fora da banda de Bollinger. Seria uma aposta contra a tendência dela aí, que seria esses dias de queda. Se hoje fechar dentro da banda de Bollinger, fechou fora, fechou dentro, já é uma estratégia mais conhecida. Entrada agressiva, como eu disse, no fechamento de hoje, com metade da posição ou com uma parte da posição, e o resto da posição na superação do candle que fizer hoje. Já estamos discutindo o candle que vai fazer hoje, mas enfim, essa zona de 10,60 a 11,10 é uma zona de suporte. Então a perda dessa zona de 10,60 a 11,10, a perda do suporte tenderia a acelerar essa queda. Então o stop dela estaria abaixo dessa região. Qualquer compra aqui teria que ter obrigatoriamente um stop abaixo dessa região. Temos mais perguntas? Não. Vamos lá, pessoal. Temos ainda bastante tempo aqui. Eu não vi ontem. Um dos destaques positivos de ontem foi uma das poucas que eu vi subindo ontem com volume. Passarela pediu a Detex, a gente já olha. E faltou essa das que tem opções. O Petrobil com gap, como era esperado. Mas vamos ver o comportamento da primeira hora antes de fazer alguma previsão, alguma análise sobre ela. Por enquanto, apenas corrigindo da queda de ontem, Alexandre. Obrigado pela informação. Ontem a BVMF foi uma das poucas que subiu, não digo consistentemente, mas subiu. O volume foi bom, foi um volume acima dos anteriores. Continua dentro desse canal que eu desenhei ontem, né, buscando o topo do canal em torno de 10,80 aqui. Enquanto não tivermos nenhum rompimento acima, não tem nada a fazer. Quem comprou já era para ter comprado no rompimento das resistências aqui, pelo menos para quem usa análise técnica. Aqui ela vai fazendo um novo canalzinho, deu uma congestionada aqui no curto prazo, mas já temos aqui um canalzinho de alta. O canal estreito significa um aperto de volatilidade. Então quem comprou ela já pode ter comprado. Inclusive acho que foi ela que eu mexi na banda aqui, eu achei que era, tá vendo? Tá com 10 aqui. Vamos ver se eu consigo mudar. Não muda aqui. Vamos ter que fazer. Essa aqui que eu falei que estava com uma contração de volatilidade e a banda estava contra o valor. Mas enfim, fez uma congestão, fez um novo topo em 10,47 e ontem rompeu esse topo com 10,47 com volume. Para quem gosta de rompimentos, ontem ela gerou uma compra no rompimento dos 10,47, 10,50, enfim, cada um tem o seu valor aí de gatilho, mas ontem ela gerou compra. A expectativa é positiva porque foi um rompimento, uma congestão não tão longa assim, mas foi um rompimento com bom volume. A expectativa do papel é boa, diferente do resto do mercado. Lelise, o JB está falando que o Lelise, a LLIS3, a Lely Blanc e a Amar 3, que seria a lojas Marisa, é isso? Como são todas do mesmo setor,
final de ano, expectativa do setor de consumo, elas tendem a dar uma andada, mas é só expectativa. Como elas são do mesmo setor e não tiver nada errado fundamentalisticamente com elas, é de se esperar um comportamento parecido, assim como o comportamento dos grandes bancos são parecidos, o comportamento das construtoras são parecidos, salvo algum boato ou alguma série temporal, alguma série sazonal, da sazonalidade anual, mensal, enfim. Como são do setor de consumo, é possível que no final do ano as expectativas sobre elas sejam positivas, e elas estão bem depreciadas ao longo do tempo. Elas podem ter um comportamento parecido, mas devem, são diferentes. Burrada? Não tem burrada não, Alexandre, fica tranquilo. O Passarella pediu pra gente dar uma olhada em Detex. Vamos dar uma olhada em Detex 3, a Duratex. Assim como todo o setor aí tem sofrido um pouco, como todo o setor de construção tem sofrido um pouco. Vamos dar aquela olhada de longo prazo que eu gosto tanto. Temos aqui, assim como as outras, desde o final do ano passado, ela vem numa tendência de baixa, com algumas congestões. A vantagem de estar perto de um suporte nesta região. Então, para quem pensa num prazo mais longo, eu citei ontem, pode ser uma boa compra, mas está congestionada entre 7,95 e 9,65. Quem gosta de operar congestão pode buscar alguma compra perto desses valores, com stop mais curto, ou seja, com pouco risco. Panorâmica, ótimo. É isso aí. Temos resistências intermediárias. Vamos deixar mais por aqui fica mais bonitinho. Temos a resistência em torno de 9,20, 9,25 e uma resistência principal 9,65. No caso da congestão, essa resistência em 9,25, 9,30, ela está sendo mais importante, assim como esse suporte, né? Existe uma congestão curta nela, né? Essa seria a congestão curta, entre 8,45 e 9,25, e uma congestão mais longa, que seriam os extremos definidores de tendência aí, ou seja, a tendência só muda se romper o 9,65 ou se romper para cima o 9,65 ou romper para baixo o 7,95. Se romper para baixo o 7,95 é a confirmação da tendência de alta prévia. Se romper o 9,65 seria um indicativo de mudança de tendência, congestionada de lado no curto prazo, em queda no longo prazo. Que é burrada, Alexandre? Desculpa. A Petro abrir com gap ou... Tranquilo, Passarella, tá isso aí. Assim como todo o setor de construção, a Detex está sofrendo um pouco aí. Como eu olho o gráfico, eu não sei o motivo, não imagino porquê. Para quem opera a longo prazo, comprar fundos de ano ou de décadas pode ser uma boa. Tem que esperar análise antes de fazer qualquer burrada. Acho que não tem que esperar análise para fazer a burrada. Tem que fazer análise para não fazer a burrada, né? E outra, não é burrada. Burrada é você operar sem um plano. Burrada é você operar emocionalmente ou porque você ouviu alguém falando alguma coisa. Não é para comprar porque eu falei que era para comprar ou para vender porque eu falei para vender. Eu estou falando, aliás, eu não estou falando que é para comprar e vender nada. Eu estou falando o que eu faria se eu operasse de determinada maneira. Como eu disse, o meu jeito de operar é bem diferente aí. Eu não tento ficar acertando o fiofó da mosca. Eu não tento ganhar
centavos em ações. Se for para ganhar centavos, eu tento ganhar em opções ou perder em opções, no caso assim. Eu acho mais confortável para mim, mas entendo que cada um tem o seu jeito. Eu conheço muitas estratégias em 18 prazos operacionais diferentes, usando gráfico, usando indicadores, usando preço, usando ciclos de mercado. Eu conheço muitas coisas, então talvez eu use intuitivamente um pouco de cada uma delas. Se eu fosse fazer day trade, com certeza eu ia estar olhando, conhecendo uma ação que eu faço day trade, olhando o ciclo diário, que hora que ela cai, que hora que ela sobe, que hora que ela fica mais volátil, menos volátil, e tentaria usar isso para operar. Então, o que eu posso deixar de conselho aqui é que conheçam ou você conhece muito o papel que você está usando, ou você confia muito em algum tipo de análise para poder. Vamos lá. O motivo é que papel e celulose estão depreciados na Europa. Não sei, cara. Não sei, JB. É o seguinte. Eu não vejo motivo nas coisas, entendeu? Eu acho que não existe, as coisas não têm motivos. Cai porque seca a liquidez de compra e sobe porque seca a liquidez de venda. O preço de um ativo cai porque não tem tanta gente querendo comprar e quem está vendendo tem que se desfazer por algum motivo. E sobe pelo mesmo motivo. Quem tem não quer vender e a pessoa quer comprar por qualquer motivo. Não interessa, eu não consigo ver uma relação de causa e efeito como essa. O papel e celulose na Europa estão depreciados na Europa. Pode ser e pode não ser. Eu não acho que exista uma relação de causa e efeito assim tão clara a ponto que a gente consiga colocar. Os grandes bancos, os grandes fundos têm milhares de analistas para fazer esse tipo de vamos dizer, de levantar esse tipo de questão, que qual a causa e o efeito das coisas. Eu não sei se uma pessoa só, assim, olhando um preço, tem essa capacidade. Então eu prefiro confiar no preço dos gráficos também, não cegamente, mas como indicador. Eu gosto de comprar suporte, vender resistência. Eu já fiz muito comprar rompimentos. Então eu acho que cada caso é um caso e o gráfico te ajuda nesse sentido de você conseguir puxar aqui vou dar um exemplo assim, você conseguir puxar um prazo mais longo do papel e ver o que o papel está sinalizando para mim, se a hora que está caindo com volume grande ou não. Isso é uma coisa que eu uso o gráfico, né? Eu não acho que eu deixo para Globo News dar os motivos. Eu não consigo buscar motivos assim nas coisas. Vamos lá, Alexandre Passarella dizendo: primeira regra, qual o objetivo? Eu acho que todo plano tem que ter entrada. Isso, a partir do momento que você entra, você tem que estar dizendo por que você está entrando. Porque está no suporte, porque rompeu uma resistência com volume. Tem que ter o prazo que eu estou esperando. Eu sou swing, eu sou position, eu sou day trade, eu sou investidor. Eu vou comprar aqui, eu quero que suba R$5, eu vou vender. Você tem que ter um plano bem escrito do lado, falar: olha, eu estou comprando a tanto, meu stop está a tanto. Se subir, depois que você comprou, tem 3 possibilidades do papel. O papel vai subir, vai continuar de lado ou vai cair, e você tem que saber o que vai fazer nas 3 coisas: com objetivo, com stop e com realizações parciais, entradas parciais, saídas parciais. E a partir do momento que você sentir seguro, escrever esse seu sistema: eu estou entrando por quê, eu estou saindo por quê, meu stop está em tal ponto por quê. Como eu trabalho com opções, eu aprendi que além desses 3 estados de subir, ficar de lado e cair, existe uma adjetivação: quanto e em quanto tempo. Então, para mim, eu que trabalho com opções,
eu tenho o ficar de lado por quanto tempo e qual é o range desse, qual que é a largura dessa congestão. Se cair, caiu quanto e quão rápido, em quanto tempo caiu. Se subiu, subiu quanto e quão rápido subiu. Se sobe devagar ou cai devagar, ou se sobe rápido e cai rápido. Enfim, eu acho que a velocidade, não só a magnitude, mas a velocidade da queda e da subida também importam. E eu não sei se para ações isso faz tanta diferença, talvez nos rompimentos, né? Então, quando você tem um rompimento de uma resistência, quando você tem um rompimento de um suporte, existe essa aceleração na queda e na subida. É o que eu posso notar assim nas ações que eu observo. E quando você tem uma subida mais consistente, ela sobe mais devagarzinho, que é para dar tempo das pessoas que estão acumulando aquele papel comprar aos poucos e a preços mais baixos, antes do papel explodir ou antes de gerar a euforia em relação àquele papel ou aquele ativo ou aquele índice, enfim. O Márcio está dizendo aqui que no Shark tem um diário de operações que pode ser usado para descrever cada operação, facilitando acompanhamento e aprendizado. É verdade, eu acho que deixar escrito te ajuda a não se boicotar, entendeu? A partir do momento que você coloca o meu stop é tal e tem isso escrito em algum lugar, você não vai lá, não, vou deixar um pouquinho, vou tirar o stop, não, vou baixar um pouquinho, vou subir um pouquinho o stop. A partir do momento que está escrito, você tende a não se boicotar. Você fala, não, eu escrevi aquilo num dia à noite, depois de um jantar com minha esposa, com minha namorada, com o meu namorado, né? Cada um tem sua preferência. E aquilo foi feito de cabeça fria, foi uma análise mais ponderada e não no meio do pregão, na correria, sob pressão. Então acho que escrever, deixar escrito isso em algum lugar e ter o plano, e a partir do momento que você se sentiu confortável fazendo determinado tipo de operação, tenta testá-la em outros, tente testá-la em outros papéis, tenta testar em outras situações. O importante é que você tenha os filtros, né? Eu vou operar nessas condições, tal papel está de lado, então eu vou comprar suporte e vender resistência. Tal papel está revertendo a tendência, então eu vou comprar rompimentos, vou comprar opções ou lançar opções, enfim. É importante você ter escrito, que isso elimina um pouco da emoção assim insana dos mercados, né? De euforia, de pânico, de efeito manada, né? De Maria vai com as outras, enfim. O importante é ter as coisas escritas. Mais algum papel? Se alguém tiver mais alguma sugestão da gente de análise aqui, a gente tem mais um tempinho. Se não, vou continuar falando aqui sobre tem stop, faça as coisas direito, enfim, não se entregue porque quem perde dinheiro é você, não é o analista, não é o carinha que está analisando, não é o carinha que fez a sugestão. Onde está o diário de negócios? O AFB está perguntando, Márcio. Aonde que é, Márcio? Fala para mim, que eu sou novo no Shark aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Ferramentas. Diário de operações. No menu ferramentas. Aqui, ó, você seleciona a data e escreve, e se quiser cola a imagem até sobre o gráfico ou a situação que você estou comprando porque rompeu essa resistência. Você cola a imagem aqui, meu objetivo está aqui, o Fibonacci mostra aqui, e daí você salva isso
direto no Shark. Beleza? Se alguém tiver mais alguma dúvida, estamos nos minutinhos finais aqui do nosso chat especial, cobrindo as férias do Eduardo Collor, que deve estar na praia tomando uma cervejinha essa hora, se tiver o sol que está aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada nos papéis que abriu. Ele está em Minas? Tudo bem, então ele está tomando uma cerveja no Savassi, comendo queijinho. A pinga é meio cedo, né? Uma cervejinha com sol, pô, tomar pinga nesse sol, meu amigo, tem que estar muito disposto. Vamos comentar quem é. É isso aí. Quem comentou que a Petro abriu em gap, vamos dar uma olhada. É um gapzinho pequeno, a tendência é positiva, corrigindo, como eu disse antes, corrigindo ali o exagero de ontem, mas ainda não temos nenhuma indicação do que fazer. Como eu disse, tem um suporte e uma resistência, enquanto não romper para nenhum dos lados, não temos muita opção. Eu esperaria que ela fosse testar a resistência rompida aqui em torno de 21, deixa eu ver quanto que é isso aqui, 21 e 15, que bata aqui algumas vezes antes de subir, ou rompa e volte para a congestão anterior. O que não muda nada a situação nem de curto prazo nem de longo prazo da Petro. Quem está lançado já lançou, está esperando o tempo passar e está sorrindo enquanto fica nessa lenga-lenga. Dá uma olhada na Vale. Só para ver a abertura. A Vale um pouco mais negativa, abriu, caiu um pouco, voltou. Também não muda nada no cenário de curto prazo. Igual a Petro, quem lançou tá contente, tá tranquilo. Tivemos já algumas indicações de lançamento coberto aqui. Quem está lançado já lançou e tá só esperando o tempo passar. Se fôssemos olhar no curto prazo da Vale, fazendo aqui um canalzinho de baixa, bem leve, nada que preocupa, pode ser interpretado como uma bandeirinha aqui depois da queda, talvez no intraday apareça mais claro isso, mas não muda nada nem o cenário de mais longo prazo, nem o cenário de curto prazo. Vou colocar um volume aqui para não, tá feliz, tá tranquilo, normalmente depende do que você quer depende do que você está esperando do lançamento, né? De acordo com as condições do mercado, eu faço lançamento dentro do dinheiro ou no máximo no dinheiro. Eu não lanço fora do dinheiro, não. Fora do dinheiro eu compro. Mas daí é estratégia minha, assim, é como eu gosto de trabalhar. Como eu disse, não tem certo, não tem errado, tem o que você se sente melhor fazendo. Então eu gosto de fazer lançamento assim, se eu estou muito em dúvida, eu lanço no dinheiro ou uma dentro, mas normalmente é uma dentro ou duas dentro para fazer lançamento, porque senão não me protege nada, não estou fazendo nada, né? Para operar no dinheiro ou fora do dinheiro, opera seco.
Acho mais interessante do que para lançamento. O lançamento tende a ter uma certa carga de proteção, né? E se eu quero proteção e se eu quero que o tempo passe, eu tenho que estar bem protegido. A não ser em caso de taxa, lógico, que daí eu não estou olhando nada, não estou olhando o gráfico, não estou olhando nada, daí eu quero aquela taxa, acabou, um abraço, se eu for exercido, beleza, se eu não for, stop e vamos para outra. O JB pediu o JBSS, ontem eu comentei o JBSS, que alguém comentou sobre notícias, e eu disse que notícia para mim é só ruído, que não é informação. Que a JBS teve prejuízo, como vocês podem ver, teve prejuízo, e olha, as pernas de alta subiu só de 3,50 para 5,50 e ela teve prejuízo. Então não acho que prejuízo seja motivo para fazer nada, nem comprar nem vender. Aliás, eu tento, em alguns momentos eu tento operar ao contrário. Se eu fosse operar ações, toda vez que tem uma notícia boa eu venderia, e toda vez que tem uma notícia ruim eu compraria. Mas precisa ter o gatilho, né, para fazer isso. Não é simplesmente saiu a notícia e você sai. Vocês estão vendo o gráfico direito? Está muito pequeno ou não? O JB pediu o JBS no semanal. Vamos dar uma olhada no semanal da JBS então. Semanal da JBS, como a gente pode ver, sem o nosso registro de PhD em análise técnica, está em baixa no semanal, fazendo topos e fundos descendentes. Aqui ela fez um topo no mesmo nível, aqui ela fez um topinho no mesmo nível, mas no geral uma queda desde o começo. Fez um fundo aqui no 3,50. Vamos colocar os indicadores aqui para a gente não estar falando besteira. Colocar a corzinha mais simpática e de modo que fique melhor para vocês verem daí. Olha aí, banda de Bollinger descendente, média descendente. Poderia ter gerado uma compra aqui, mas também no semanal, né? Semanal muito. Depois que rompeu essa pequena congestão aqui em 4,86. Ou se você gosta de candle no semanal, também fez um candle de dúvida, rompeu a máxima do candle, fez um candle de indefinição, rompeu a máxima do candle e já andou bastante desde então. Ainda não reverteu a alta no semanal, simplesmente poderíamos dizer que ela congestionou. O cenário só muda no semanal se fechar a semana acima de 5,60 ou vamos ver quanto que é isso aqui, 5,90, ou seja, acima de R$6 ela fica bonitinha no semanal, mas daí já subiu muito, então provavelmente ela deu uma recuada, congestione, ainda precisa fazer, tem muito tempo ainda para ela. Vamos voltar no diário. No diário ela subiu bastante já, depois de todo esse, depois de todas essas más notícias, ela já subiu bastante, já deu para realizar parcial, para comprar de novo, para vender, já deu para fazer tudo. A última compra que ela deu no diário foi no rompimento dessa congestão aqui em 5,05, e quem comprou esse rompimento, que foi com bom volume, que foi já se desfez, já puxou stop, está esperando se livrar das posições remanescentes. O AFB pediu para a gente dar uma olhada em Gol 4, outro que a gente viu ontem. Pessoal, o que vocês têm contra as ações que estão em alta? Vocês gostam de rapadura mesmo? Vocês gostam de pegar... Pera aí, eu coloquei Gol 3, né? Amador total. Não é 3, cara?
Achei que era 3. Mas vamos lá, a gente já fez a análise da Gol ontem. Ela deu uma revertida no diário, mas ainda num prazo um pouco mais longo ela continua em tendência de baixo, não rompeu o topo. Nesse exato momento ela acaba de, ainda não fechou o gap que tem aberto aqui, mas poderia estar vindo fechar esse gap. Quanto que é esse valor aqui? 15,30. Ela chegou a 14,90, então ainda tem uma andadinha para fechar o gap, mas já temos um canal de curto prazo aqui ascendente. No diário nós já temos topos ascendentes e fundos ascendentes, então no diário ela já estaria em alta. Rompeu a resistência em torno de 12,60, R$13. Pode estar fazendo pullback, fechando com essa configuração. O rompimento da máxima de hoje estaria gerando uma compra para swing, mas como nós estamos no começo do pregão, ainda não dá para ter fazer essa afirmação. Eu prefiro esperar fechar para ver qual é a decisão a tomar. Mas por enquanto está dentro desse canal, só melhora, só muda expectativa no rompimento do 14,80, 14,90, e se conseguir passar do gap aqui aberto anteriormente, que ainda não fechou, em 15,30, alteraria a expectativa para Gol. JB falando que está fazendo um oco. Eu não gosto muito de figuras também, JB, desculpa, cara. Assim, eu vejo congestão, até retângulo, eu sou meio ortogonal talvez. Até retângulo eu aceito que é suporte e resistência. Agora oco, porque o oco acaba sendo um pivô de baixa ou um pivô de alta, então, né, não tem muito sentido, né? Você está falando da JBS no semanal, é isso, JB? Podemos voltar lá e ver. Se for, vamos lá, JBSS no semanal, cara. Vamos lá. Aonde está esse oco, cara? Não tô no semanal. Não, cara, não vejo um oco aqui não, pelo menos não no semanal. O que eu tô vendo foi isso. Fez um fundo mais baixo que o fundo anterior e subiu. Eu não sei se você está considerando aqui como sendo um ombro e está fazendo outro. Mas de qualquer forma, se você estiver olhando simetrias, você pode olhar por simetria aqui também. Existe uma congestão e uma queda, daí tem uma subida e uma congestão, e pode estar por simetria invertendo essa tendência. Mas como eu disse, ela não fez nenhum topo anterior, não fez nenhum topo acima do topo anterior no semanal. Pelo contrário, ela fez fundos abaixo do fundo anterior. Então no semanal ela estaria de lado. Não enxergo isso como um oco assim, né, assim tão claro. E nem no diário, né? No diário também não. Mas como eu disse, um oco, seja ele oco invertido ou o que for, já é um pivô. Então perdeu o fundo, venda, rompeu o topo, compra, já é. Era no papel que você estava analisando antes. Então era o Gol. Era Gol, Gafisa. Vamos lá, o FB falou Gafisa é desespero. E você falou que era na Gol. Tá, vamos lá, Gol então.
gente não se perder. Também não vejo um oco não. O que eu tô vendo é que tem esse gap aberto. Eu acho que é mais nítido, né? Assim, é mais claro do que um oco. Tem o gap aberto, esse gap aberto aqui na Gol, que na descida foi um gap de fuga, não necessariamente tenha que fechar. E depois ela já fez topos anteriores acima do topo, já fez os topos acima dos topos anteriores, fundos acima dos fundos anteriores. Então, tendência de alta no curto prazo. Se a gente quiser olhar no semanal também, eu tô chacoalhando aqui que a cadeira tá um pouco torta, viu, pessoal? Não sou eu que tô chacoalhando não. Aqui no semanal, se a gente notar, ela já fez um pivô de alta no semanal, rompendo 13,05 aqui, que até já está marcado. Pode estar indicando uma reversão de tendência no semanal, mas eu não vejo esse ombro cabeça ombro aí que você colocou. O AFB falou que Gafisa no desespero. Vamos voltar a ver a Gafisa, o que está acontecendo. Será que eu errei aqui? Como eu disse, a FBE tá tudo seguindo o plano. O objetivo dela é vir buscar o suporte em torno de R$5. Talvez um número redondo segure aí, mas ela vai um pouquinho abaixo e volte. Enquanto não fechar abaixo de R$4,90, seu trade, se você comprou adiantado, seu trade está andando, talvez você tenha que esperar um pouquinho para recuperar. Mas se eu tivesse comprado, meu stop estaria abaixo de 4,93, 4,90, aí cada um dá sua folga no trade. Se foi uma tática de guerrilha, ou se foi uma estratégia day trade, tem que esperar acabar o dia para saber se você tinha razão ou não no que você achou. Não temos nem o final da primeira hora, também para quem opera a tática da setup da primeira hora. Então também não temos para quem comprou no after, que nem você disse, comprou adiantado ou foi ousado, não lembro a palavra que você usou. Não tem nada a fazer, tem que só esperar e ajustar, colocar stop, colocar objetivo, o que eu vou fazer se cair, o que eu vou fazer se subir. Como não temos mais perguntas, 11h40, temos 1h08 de chat, podemos encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos. Na segunda-feira a gente está aí de volta, podemos fazer algumas análises semanais com o fechamento da semana e analisando a abertura do mercado segunda-feira. Agradeço a presença de todos, agradeço o pessoal da Banif, agradeço ao Roxo pela oportunidade e para quem tiver alguma dúvida, o meu e-mail é tgkraus@hotmail.com. Só fazer a pergunta ou conversar sobre o mercado. Eu não tiro dúvidas por e-mail, mas podemos ter sugestões de papéis para analisar aqui ou perguntas sobre meu método de operação. Eu vou tentar colocar meu e-mail, não sei se vai sair aí, mas quiser marcar um shopping no final de semana também estou disponível. Enfim, só coloca aqui que é da Banif, que eu tô tirando, que eu participei do chat e tal, então a gente pode trocar uma ideia aí. Tirar dúvida é mais complicado, eu prefiro ser assim conversando, acho que é mais simpático, ou tomando um chopp também, que é mais simpático ainda para quem estiver aqui em São Paulo. E esperamos bom final de semana a todos, espero vê-los na segunda de manhã. Obrigado pessoal da Banif, obrigado Márcio, e até a próxima semana. Bom descanso a todos.